Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Macaé Delas aqui na sua telinha. Antes de começar esse programa e apresentar a minha convidada, eu peço muito para vocês não deixarem de se inscrever nesse canal. Não esquece de ativar o sininho, deixa um comentário aqui embaixo pra gente também. Compartilhe esse programa com os seus amigos também nos grupos do Facebook e do WhatsApp, para que eles conheçam mais o nosso trabalho, o trabalho da Câmara Municipal também da nossa cidade e todos os outros programas que tem aqui na casa, tá? Temos vários podcasts, temos as sessões ordinárias também que funcionam, que acontece na verdade às terças e quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã, lá no Legislativo, na Câmara Municipal de Macaé. E também é muito bom, né, gente, para você conhecer um pouco mais aqui das convidadas, né, dos convidados que a gente traz aqui. Então não esquece, compartilha muito, deixa um comentário pra gente saber o que vocês gostaram de saber, enfim, é muito bom esse feedback que vocês trazem pra gente. E também uma sugestão, acho que é muito bacana também, você quer uma pessoa aqui específica, esteja aqui no programa pra gente conhecer mais sobre o trabalho dela, deixa um comentário aqui também. Tá? Então agora eu vou apresentar a minha convidada, que é Gleucha Maior. Gente, o nome, quando ela sentou aqui, eu perguntei qual a origem desse nome, que é um nome muito bonito, diferente. E eu quero agradecer, tá? Por você estar aqui com a gente. Obrigada por ter aceitado o convite. Você é contadora, coach, treinadora comportamental. Acertei o que mais? Professora universitária. Professora universitária. Aqui em Macaé, dona da Doutor Sofá Macaé, que é uma empresa de higienização e impermeabilização de estofados. E trabalho com consultoria empresarial. Hoje, assim, o carro-chefe das minhas atividades é esse, né? Cada um tem um pedacinho de mim, vamos falar dessa maneira, né? Que a bacana. parte do lecionar, até o editor falou assim, mas você leciona? Eu falei, leciona. Às vezes eu tenho vontade de correr, né? Eu quero ir para longe, mas é uma forma de servir, colocar ideias novas, né? Na cabeça de novos colaboradores, vamos colocar dessa forma. Eu trabalho com contabilidade, né? Então, na parte da contabilidade, a gente trabalha muita ética, a gente trabalha muitas coisas que aqui no próprio país a gente precisa incutir um pouco mais sobre esse assunto na cabeça das pessoas. E aí você começar de base da faculdade, entendendo a responsabilidade que tem, que não é só se formar, já começa, não vai colar, porque se você estiver colando, você não está me enganando, você não está enganando outra pessoa, você está se enganando. Então a gente já começa por aí. Então o lecionar, o professor universitária é por servir. A parte de empreender aqui em Macaé não foi nada muito, não foi premeditado. Nós fizemos uma pesquisa inicialmente, eu queria que fosse um pouco mais perto de onde eu moro. Eu não moro em Macaé, embora a empresa seja aqui. Mas era o local que estava, né, dando aquela repaginada, estava começando de novo, né? Macaé começou a dar aquela injeção de ânimo novamente. E nós viemos para cá para auxiliar, apoiar as pessoas nessa saúde, né? Trabalhando com a higienização dos estofados delas. A gente teve agora enchentes, a gente ajudou, apoiou pessoas que tiveram seus estofados todos danificados e tudo mais. Então, em Macaé é isso, a Doutor Sofá, que eu trouxe até a Marcinha, que está ali do outro lado, ela que é minha sócia aqui em Macaé. Então, da parte de empreendedorismo em Macaé é isso. E o meu carro-chefe é trabalhar com coaching. Eu faço palestras, eu trabalho com inteligência emocional, já faz muitos anos. Depois de trabalhar numa multinacional, eu
disse que eu não trabalharia mais para ninguém. Embora eu tenha aprendido muito, né? Você fala assim, eu gosto de pessoas que falam, se esperar eu contar a história, a gente não vai ter esse pouquinho de tempo aqui não. Tem bastante história para contar. Ai, que bom. Não, a gente tá com tempo. A gente tem tempo aqui para ouvir você. Eu ia perguntar até no início, que é sempre aquela pergunta que eu sempre faço, quem é a Gleucha, né? Olha, mas você já meio que resumiu ali. Eu tenho certeza que você tem mais coisa para falar pra gente. Na verdade, essa não é a Gleucha. Isso é o que a Gleucha faz profissionalmente. Exatamente, porque são pessoas totalmente diferentes. São pessoas... Antigamente, eu até me intitulava pelo meu cargo. Eu fui gestora durante muito tempo. E enquanto eu não tinha muita clareza sobre quem eu era, realmente, até quando eu me apresentava para alguém, eu falei, eu sou supervisora de tal empresa. Só que eu não sou isso, só isso, né? Faz parte da minha vida. Eu sou mãe de 2 criaturas espetaculares que hoje não moram aqui no Brasil, moram fora. Tenho uma netinha linda. Ai, que linda. De 1 aninho. Ai, uma bebezinha. Ela é espertíssima. Eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa filha, eu sou uma pessoa que está na vida para somar. Eu acredito que é muito isso. Então, eu acho que é muito mais do que a gente faz profissionalmente, que é uma parte do nosso propósito, né? Pelo menos eu penso assim, né? Que é uma parte do que a gente se propõe a fazer para contribuir com esse mundo que a gente vive, né? E falar que eu sou só isso, eu acho que é muito pouco, assim, né? É porque a gente é tudo, né? A gente consegue fazer de um tudo, a gente faz de um tudo, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou aquela pessoa que cai, rala o joelho, limpa, passa e vai de novo. Negocinho, eu levanto, né? Que já passou por um monte e continua passando. E acreditando, e fazendo, e chorando, e sorrindo. E tem uma série de coisas que vão acontecendo e que eu acho que definem muito mais, assim, extremamente temente a Deus, né? Então eu acho que essa combina mais com a Gleucha Maior. E me fala, você não é macaense? Não, não sou. Não, quanto tempo que você tá... Aqui em Macaé, nós montamos tem 2 anos. Dia 6 de fevereiro fez 2 anos que nós estamos atuando aqui. É desafiador. Então, fala pra gente desse desafio. Como é que foi surpreendente do lado positivo? Tá sendo? Olha, nós temos uma certa dificuldade, porque como se trata de uma franquia, a gente tem uma qualidade acima, então todos os nossos protocolos, eles são muito pautados em experimentos, em produtos próprios, e por se tratar de uma franquia, vamos colocar financeiramente falando, os preços não são tão baixos, mas a gente oferece muita qualidade, sabe? A gente, depois, e foi uma das questões que fizeram com que eu olhasse para isso. Depois da pandemia, a gente teve tanto problema de saúde, tanta coisa respiratória. Eu, particularmente, não sabia que a gente precisava realmente fazer tanta higienização no sofá, em colchão. A gente passa a maior parte do tempo nos colchões, né? E quando a gente veio para cá, as pessoas começaram a bater em relação aos fundos de quintal. Não que eles não sejam, né, também bons profissionais, não posso falar sobre o serviço dos outros, mas a gente pode falar sobre o nosso. Né? E aí as pessoas falam assim, agora eu entendi qual que é o diferencial de vocês, porque além do serviço ser, né, feito com muito cuidado, muita cautela, teve um colaborador, inclusive, que ele fez um serviço em outra unidade e ele falou assim, a gente não faz com tanto tempo assim, vocês demoram muito. Eu falei, não, a gente só para quando está perfeito. Então, quando está perfeito, que a gente entrega perfeito, aí pra gente tá ok. Então, em relação a essa questão, né, de comparação aqui, eu achei mais complicado um pouquinho. Só que hoje a gente trabalha com bastante indicação, porque a gente já fez uma cartela de clientes, as pessoas já nos conhecem. Esse é o melhor, né? O boca a boca. A nossa pontuação é 5 estrelas. Que bom. Né? Tem muita pontuação aqui já. Então, assim, já estamos bem solidificados aqui. E essa é a parte de Macaé. Enquanto profissional, eu atuo realmente, né, hoje na parte de consultoria empresarial, porque a partir do momento que eu fui desempenhando o meu papel enquanto coach, né, enquanto mentora, tentei me adequar um pouco a cada uma dessas áreas, mas vendo a necessidade das empreendedoras foi quando eu comecei a mudar, a virar um pouco mais o meu canhão. Por quê? Porque o que a gente mais vê, principalmente mulher? A mulher quer dar conta de tudo. Sim. A mulher, ela é mãe,
a mulher ela é esposa, a mulher ela é empreendedora, ela é dona de casa, ela é tudo, tudo. E no final das contas ela acaba se sobrecarregando muito, né? O que aconteceu no meio do caminho? A partir do momento que eu fazia muito processo individual e em grupo, mas eu fazia mais para a área de life coaching, que era a questão de você trabalhar a sua inteligência emocional, só que só pessoalmente. E quem fala para todo mundo não fala para ninguém. Isso. Só que como as pessoas já me conheciam como gestora, elas começaram a me procurar nesse sentido de gestora. Eu conheço o seu trabalho como gestora. Me ajuda a organizar minha empresa? Nós somos 3, somos da área de saúde, somos excelentes profissionais, mas nós não sabemos gerenciar nossa empresa. A gente está batendo cabeça e a gente não está dando conta, fica sobrecarregando uma e eu não sei o que fazer. E foi aí que, quando eu fiz várias vezes com várias empresas, eu entendi que não adiantava ficar querendo ajudar todo mundo, que era isso que eu queria, né? Eu queria ajudar todo mundo, a capa da invencibilidade ali, vamos lá, Mulher Maravilha, só que acaba que fica muito genérico e as pessoas começam a não entender qual que é o meu trabalho efetivamente. E aí eu comecei a ajudar, a apoiar de uma forma mais humana, né? Que é, imagina, chegar para a Cíntia e falar, Cíntia, vamos lá, você tem uma empresa de podcast, você chega aqui, você é uma ótima apresentadora, você é uma pessoa que entrevista perfeitamente bem, só que tá uma bagunça generalizada, porque você não sabe como é que tá a questão das suas finanças, você não sabe quem é responsável pelo quê. No final das contas, os seus funcionários não respeitam também, porque eles também não sabem qual que é a missão, visão, valores. E você acaba ficando frustrada porque você fica com muita demanda e, no final das contas, não tem gestão. Ninguém ensina a gente a fazer gestão. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo mesmo na vida. A vida, tomando pancada, né? Você é um excelente profissional, mas você não sabe gerenciar a sua empresa. Aí é que eu entro. De uma forma humana, né? Eu faço todo o detalhamento, eu entro mesmo, eu procuro saber como que são as questões da sua empresa, o que você está passando, o que você já tem de organização. O que você quer, o que a pessoa quer, né? Muito importante também, né? Importantíssimo. Principalmente quando ela não sabe o que quer. Então, era isso que eu ia te perguntar logo em seguida. Já teve alguém que falou assim, eu não sei. Sério, de não saber, não tipo sabe. assim, eu tô aqui, me ajuda, eu não sei nem o que eu quero. Acontece muito, Sério? Principalmente porque nós somos engolidos pelo dia a dia. A quantidade de informações que a gente tem, a quantidade de situações que nos apresentam todos os dias é muito grande. E daí você vai no automático. E trabalhando no automático, o que acontece? Você ganha bem, você trabalha bem, mas em contrapartida você não consegue usufruir. Ou então isso tudo está acontecendo e você nem sabe que sua vida está boa assim. Ou o contrário, sua vida pode estar péssima e você também não está sabendo porque você não está acompanhando. Ou tá deixando, de alguma forma você acaba deixando um lado sem o cuidado. Exatamente. Porque você tá só focado em outras coisas e alguma parte vai sair prejudicada. Tudo na nossa vida é sistêmico. Tudo é sistêmico. E tudo aquilo que a gente consegue medir, a gente consegue gerenciar. Se eu não tenho um olhar de medição, se eu não tenho um olhar gerencial, se eu não consigo acompanhar, então eu não sei se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Entende? Então, eu comecei a entender que eu tinha que primeiro tomar conta das cabeças, que não sabiam nem para onde que estavam indo, e daí ia vendo os processos, vendo os funcionários, aí treinar os funcionários. Tem uma palestra e um curso que eu ministro, na verdade 2 que são muito bons, que é da onde eu me formei, uma das minhas formações em coaching, que é o poder da autorresponsabilidade. No mundo que a gente está vivendo, onde as pessoas não têm responsabilidade ativa, muitas vezes, ter esse conceito e trazer para si faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu sei que se eu vou fazer sucesso, eu vou fazer sucesso porque eu estou fazendo a minha parte, não depende da Cíntia. Não é porque você vai chegar e você vai me dar um curso, porque você vai me dar uma diretriz. Não é isso. Eu estou precisando do seu direcionamento e, portanto, eu vou até você para você me ajudar com isso. Entende? Eu entendo a minha autorresponsabilidade. Então, dentro desse processo, existem várias caixinhas, né? De uma forma empática, de uma forma, de um olhar diferenciado mesmo. Mais humano, humanizado, né? Principalmente porque a maioria são mulheres, né? Que geralmente mulher pede mais ajuda. Sim, né? Era isso que eu ia te perguntar. A maioria são mulheres? Mulheres. Mulheres. Mas homens também procuram? Procuram no escondido. Por que será? Não sei.
Não Será que é sei. vergonha de... Não sei, uma crença, né? De repente, aquela coisa. Ninguém precisa machismo, não saber. sei, ninguém precisa Tanto saber, que, ninguém- se você for observar, a maior parte dos depoimentos, dos feedbacks que eu tenho, são todos femininos. Os masculinos me deram os feedbacks, consegui resolver as minhas questões, mas em contrapartida deixei só escrito. Entende? Não E quer quando escreve, né? Não quer se expor, né? De uma certa forma. Eu vou mostrar que em algum momento eu fraquejei. No normal, Entendi. né? O homem tem mais... Pode ser. Não quero julgar, mas imagino que tem alguma coisa voltada para isso. Mas mulher não. Mulher, no normal, o que ela faz? Não, você me ajudou, existe uma fulana antes da Gleucha e outra depois da Gleucha, e isso é muito bacana, porque faz valer a pena todo o trabalho, né? Faz valer a pena toda a dedicação, eu estudo a situação, né? Eu faço os planos detalhados, né? De acordo com a necessidade real, verificando quais são os pontos e tudo mais, e aí desse jeito a gente consegue muitos resultados bons. Você falando disso, sempre quando eu recebo alguma convidada aqui, e a maioria fala disso mesmo, dos homens que eles demoram para procurar, quando procuram não querem que ninguém saiba e querem sempre estar assim meio que às escondidas. Eu acho que é uma vergonha uma fraqueza, de mostrar talvez uma fraqueza. estratégia só. Mas, não sei, a gente não dá pra não julgar. tem como não é julgando, até um Mas achismo, mas da no gente de imaginar. mas de comportamento eu posso afirmar. Mulheres, elas, tô aqui, Não, claro, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu sei. Eu vou, eu acho que às vezes a gente até assim, a gente tenta o nosso máximo. Mas eles são mais assertivos no sentido de que se eu sei o que eu tô procurando, eu tenho que comprar um sapato, eu vou lá e compro o sapato que eu quero. Eles são mais decididos, mais diretos. São mais diretos, sabe? Talvez seja mais por essa coisa. Não, eu só queria resolver e acabou. São mais objetivos também. Chega assim, é isso que eu preciso, é isso, quanto tempo, tal. Mas também pode até não dar as indicações, assim, não pode não fazer o feedback, mas em contrapartida ele vai chegar assim, a Gleucha, ela resolve o problema. Entende? Eles são mais rápidos, mais diretos, objetivos. Existe essa diferença no trato, mas no normal, pelo menos nos últimos 4 anos, eu tenho atendido mais mulheres do que homens. Assim, proporcionalmente deve estar 75% mulheres. Caramba! Bastante, né? Bastante nisso. E fala assim, como que a Gleucha viu que, cara, eu sou boa nisso? E como que surgiu esse lado coach, assim? Você lembra quando... Você vai me dar tempo mesmo pra eu falar, né? Vou. Tá. O programa é seu, amor. Você fica à vontade. Eu falei que o programa é seu. Eu tô aqui pra te ouvir. A gente quer te conhecer. O pessoal de casa quer conhecer de você. Então, assim, é uma dúvida que eu tenho, porque às vezes a gente passa, enfim, Instagram, na internet, a gente vê um coach... não sei se seria essa palavra sentimental, que fala muito sobre relacionamentos. Eu não sei se tem na verdade, as pessoas, elas procuram nichos para ficar mais fácil a comunicação, né? Como eu te falei, quem fala para todo mundo não fala para ninguém. E quando você sabe exatamente o que o outro faz, você entende que ele é um especialista, fica mais fácil de você procurá-lo, porque você sabe que ele vai resolver o seu problema. Então, é por isso que tem esses nichos em separado. Mas aí cada um se especializa em uma coisa. Exatamente, né? Quando eu saí dessa multinacional, que eu era gestora de lá, eu precisava me encontrar de novo. Eu passei muito tempo, eu precisei me desintoxicar durante um tempo, porque eu não me reconhecia como outra coisa senão gestora. Senão aquela pessoa que tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E daí, quando eu comecei a buscar marketing digital, desde 2016 no marketing digital, procurei venda, a gente tem um espaço para eventos, eu repaginei o espaço para eventos todos, só que eu comecei a trabalhar muito dentro de casa, no online, eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa fora, porque eu muito ativa, não poderia ficar só atrás de um computador, que senão eu ia enlouquecer. A gente não consegue, né? Eu iria enlouquecer. E aí foi quando eu decidi fazer o processo seletivo para lecionar, que eu iria ver gente, de alguma maneira. Mas eu nunca quis saber da contabilidade, porque eu sou especialista em gestão e logística, então eu imaginei que eu daria aula de logística. Só que quando chegou lá, não, falei, olha, o que a gente tem é da tua formação em contabilidade, você só vai poder dar aula de contabilidade. Eu falei, Deus! Eu quero contabilidade, Senhor, tem certeza?
Então vamos. Comecei a lecionar em contabilidade, os alunos me adoraram. De uma aula passou para 2, de 2 passou para 3. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu disse que eu não queria contabilidade, eu tô e foi aqui. fluindo. Quando me chamaram para a 4ª matéria, aí meu irmão, que já era mestre, e o meu pai começaram, você tem que fazer mestrado. Eu falei, não quero fazer mestrado, quero fazer mestrado, vai fazer. Aí eu disse que eu sou muito temente a Deus, né? Então a maior parte das minhas decisões é pautada nele. Sim. Senhor, é o seguinte, não quero fazer o mestrado. Mas se for da sua vontade, eu vou passar. E eu fiz logo a federal, que eu sou dessas. De Já novo. chegou logo pra botar logo na maior de todas, Exatamente. na maioral. Porque a minha formação é na federal também, fiz UF. E aí eu fiz a prova. Fiz a prova e despretensiosamente eu falei, não vou passar nisso não, gente. Faz 10 anos que eu não estudo. 10 anos, como é que eu vou fazer mestrado disso? Não, beleza. Chega a Gleucha, um belo dia, tava reformando casa e tudo mais. Eu falei, vou vender meu carro, porque eu preciso colocar dinheiro aqui e tal. Eu vendi o carro num dia, no outro dia veio a resposta, você passou no mestrado. Eu falei, lindo! Caramba! Lindo, a pessoa faz o quê? Passa essa vergonha no débito ou no crédito? Porque todo mundo tinha sido chamado antes. Eu fui chamada, 3 dias antes de começar o mestrado. Eu falei, lindo, senhor, vamos lá. Eu fui entregar o meu carro no dia que eu fui receber as orientações do mestrado. Só que eu fui fazer o mestrado achando que eu iria melhorar a qualidade do ensino para os meus alunos. E aí, quando chega lá, não tem nada a ver com melhorar a qualidade de ensino. Você melhora porque você quer melhorar, mas a parte acadêmica é outra totalmente diferente. É pesquisa, é você saber... Como eu te falei, eu me formei na federal, tiveram cadeiras que eu não tive, porque teve muita greve. Então, eu tive que me reinventar e muito. Caramba. Muito, foi muita dificuldade. Como que foi esse momento para você Horrível. de reinvenção, horrível, de se reencontrar? Horrível. Vou te falar que... Foi um momento que eu falei, depois dos primeiros 6 meses, eu falei, Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa na minha vida, eu vou morrer. Porque eu comecei a ficar doente, eu lecionava 4 matérias à noite, ia para a faculdade 3 vezes por semana, tinha 300 páginas em inglês para ler dentro de uma semana para poder prestar, né, as apresentações na semana seguinte. Eu falei, Deus, eu vou morrer. Vou morrer. Eu comecei a passar mal, comecei a ficar ruim, dor de cabeça, tudo que você imaginar. Eu falei, vai vir. A resposta vai vir. E Deus me desconstruiu toda. Eu estava num relacionamento abusivo. Eu estava vivendo muita coisa ao mesmo tempo que não era legal. E eu falei, Senhor, eu vou morrer. Se o Senhor não fizer nada por mim, eu vou morrer. E aí... Você pediu a mudança e ele mudou. Pois tudo. é, mas aí ele fez do jeito dele, né? Sempre. Primeiro eu vou fazer você um monte de caquinho. Primeiro despedeça a gente tudo, toda, quebra você toda. Não ter dúvida que fui eu que coloquei na sua vida. Que fui eu que fiz por ti. Já te coloquei no mestrado, você não queria, mas tinha um motivo. Agora a gente vai resolver os probleminhas aí, querida. Vamos lá. Aí, quando eu terminei o meu primeiro semestre, eu fui fazer um curso, nas férias, fui fazer um curso de inteligência emocional de 4 dias. Esses de imersão, que você entra às 8, sai 1h da manhã. Caramba. Assim. E quando eu saí, eu falei, eu vou voar. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu passei por isso e consertou a minha vida em 4 dias, eu ajudo qualquer outra pessoa. Foi quando... Em 4 dias? Em 4 dias. Foi quando eu decidi que eu queria ser coach. Mas aí, né, eu extremamente certinha com as minhas coisas, eu falei, eu vou terminar o meu mestrado primeiro e depois eu faço o coach. Aí, meu pai ficou, filha, faz logo. Faz logo. Eu falei, pai, não tem condições de fazer isso agora. Não tem condições. Faça logo. E aí, eu decidi fazer o coaching. Então foram 460 horas de aula. Caramba! Para poder me formar. E aí aconteceu algo super inusitado. Eu não queria mais o mestrado, porque eu me apaixonei pelo coaching. Entendi. E eu falei, e agora, Jesus? Eu não dou conta de fazer os dois. E eu super envolvida e fazia palestras toda semana e sempre tinha cliente e tava aquela coisa, né? Aquele boom. E foi numa época em que todo mundo queria saber o que era e foi apedrejado, e, ou ame ou odeie. E as pessoas sem conhecer e falavam mal e tá tirando o emprego dos outros. Só que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí, nesse meio do caminho, dentro da própria formação, um coach amigo meu fez uma ferramenta comigo e nessa ferramenta eu falei, eu entendi, Senhor, eu preciso terminar o mestrado. E aí eu falei, se eu passei por isso tudo,
porque eu passei por muitas coisas. Eu deixei de ver filho, deixei de ver amigos, não tinha mais vida social e tudo mais. Para poder cumprir o que eu tinha começado, eu falei, eu vou terminar porque se eu consigo, outras pessoas podem conseguir também e eu posso ser inspiração para os outros. E foi aí que eu decidi terminar. E eu comecei a fazer os dois simultaneamente. Sim. Parei um pouco o coaching, só fiz a parte do TCC, que a gente tem, trabalho de conclusão de curso também, na formação, para poder me dedicar à minha dissertação, para depois que eu terminasse o meu mestrado, defendesse e tudo mais, eu desse continuidade. Terminei, tudo bonitinho, lindo. Vamos, Gleucha, trabalhar de novo. O que aconteceu? Pandemia. Ai, e eu ia perguntar, isso tudo foi quando? Pandemia. Quando você terminou? E eu, extremamente analógica, eu sou da pessoa que faz Sim, listinha, que risca. Quando começou a pandemia, que começou a bombar lives, um monte de coisa, né? Pai, e agora? O que eu faço da minha vida, assim? Eu falei, vamos ajudar outras pessoas. E eu vendo muita gente batendo cabeça, eu já com uma base boa de inteligência emocional, eu falei, eu vou ajudar outras pessoas. O que vai acontecer disso, eu não sei. Aí eu criei, junto com meu pai, uma plataforma para ajudar as pessoas que estivessem com problemas, que era o SOS emocional. E aí a gente, dentro do SOS emocional, a gente colocou maneira das pessoas ganharem dinheiro de casa, como se cuidar, como melhorar a autoestima, como melhorar o relacionamento, porque tiveram muitas pessoas que se separaram. As pessoas começaram a enlouquecer muito, porque não sabia do que se tratava, então, de fato, não, né? Então, esse período foi muito bacana, porque foi uma transição forçada para o digital. Aí eu conheci o digital, de verdade. E aí, depois que eu conheci o digital, nunca mais eu quis saber de outra coisa. Então, todos os meus trabalhos, a faculdade que eu leciono é uma universidade de Pernambuco, então eu leciono no online. Todos os meus clientes de consultoria são no online. Porque a internet é sem fronteiras, né? Meus a gente consegue fazer. Meus clientes de coaching, né? Quando o pessoal são online, então basicamente todos. Quando alguém quer que eu vá fazer uma palestra, alguma coisa, obviamente eu vou. Mas ainda assim, eu ainda faço workshops na parte da internet, no online também, porque aproxima, né? Você tem a possibilidade de gastar menos tempo e você aproveita melhor os recursos que você tem, né? Você consegue alcançar mais pessoas. Alcança mais pessoas, é espetacular, né? Nós estamos conversando aqui, mas eu tenho certeza que muita gente vai ver e talvez se inspire também, né? Exatamente. E você teve uma inspiração, assim, alguém nesse processo, assim, quando você foi estudando, você foi se apaixonando pelo coaching mesmo, como que foi? Teve uma pessoa que você... Pai. Porque meu pai ele é extremamente estudioso. Minha mãe é psicóloga, mas quem entrou para esse mundo do coaching foi ele. E ele sempre vai procurando novidades. Tudo que você imaginar de tecnologia, ele sabe muito. Muito, muito. Ele é uma caixa desse tamanho, assim, que sabe muita coisa. E aí ele que começou, minha filha, fez bem pra mim, por que você não vai? Eu falei, agora eu não tenho condição não de ir. Agora eu não tenho condição nenhuma de fazer absolutamente nada, não tem como. E aí, quando eu fui, eu realmente entendi que aquilo ali tinha muito a ver comigo. Eu sempre ajudei muito as pessoas, mas qual que era o meu maior problema? Imagina o seguinte, eu não sou formada em psicologia, nada disso. E aí as pessoas sempre confiaram muito em mim. Então, por eu ter esse jeito, me frustrava quando a Cindy vinha a mim para que eu a ajudasse e eu não conseguia ajudá-la porque eu não tinha as ferramentas. Ou então, quando eu ia imersa no seu problema, eu resolvia, só que esgotava completamente. Então, eu absorvia muito e acabava me prejudicando bastante também. Você trazia muito para você essa carga, esse peso? Muito, porque eu não tinha as ferramentas, eu só tinha a vontade de ajudar as pessoas. A partir do momento que eu conheci as ferramentas, eu consegui separar. Eu consigo te apoiar, eu consigo fazer o que você precisa, mas em contrapartida, eu não preciso ficar com a energia do teu problema, eu não preciso ficar com as tuas questões. Isso quando eu trabalho pessoal. Na parte profissional fica muito mais tranquila, porque é CNPJ, então você consegue separar bem, sabe? Mas antes, realmente, para mim, era bem desafiador. Ficou quanto tempo, assim, nesse desafio de você não conseguir separar? Sério? Uns 2 anos. E você levava isso para casa? Sim, eu tinha problemas, principalmente que eu pensava assim, eu falava, meu Deus, como é que eu vou cobrar alguém? Olha isso é forte. Como que eu vou cobrar alguém para apoiá-lo, para ajudá-lo? Como é que eu vou salvar uma vida cobrando alguém? Só que eu não entendia, na época,
né, com as crenças que eu tinha, que essas crenças precisavam ser refeitas, deveriam criar outras crenças, que é a moeda de troca. E que eu tinha investido muito dinheiro, então por que as pessoas não poderiam investir também para resolver o problema delas? Né? Porque de certa forma era isso, mas eu não entendia, porque eu queria era ajudar. Né? Eu queria que resolver. Cara, eu vendo a pessoa com problema, eu falei, eu tenho a ferramenta, eu consigo te salvar, bora comigo. E era muito assim. E quando eu comecei a entender o meu papel, que eu realmente transformo, eu tive cliente de falar assim, eu estou fazendo o processo contigo, mas eu não acredito que vai funcionar para mim. Eu tenho sensação de morte todos os dias e eu tenho certeza que daqui para o final do ano eu vou morrer. E eu falava, tudo bem. Se você acredita nisso, eu não vou tentar te provar o contrário. Mas só me promete uma coisa. Faz tudo que eu mandar você fazer. Você se compromete? Me comprometa. Quando terminou, foi a sensação mais maravilhosa da vida, assim, eu acho que de todos os casos foi o que mais me tocou, porque a gente está falando de uma vida de Então, fato. era isso que eu ia te perguntar. Pelo Né? jeito que você fala, eu acho que seu olho tá cheio de lágrimas aí. Foi o que mais te tocou? Foi o que mais me tocou, porque imagina alguém virar para você e falar assim, eu tenho certeza absoluta que eu não vou viver até o final do ano. E que o casamento não, filhos não, trabalho não, e ruía a unha, e era uma coisa, e no final eu falei, cara, eu sou outra. E hoje ela saiu da onde ela trabalhava, que não apetecia de forma alguma. Hoje ela é uma empreendedora de super sucesso, Olha, assim, que família legal. Integrada, filhos bem, tudo certinho. E super grata a você, né? Não Com sei, certeza. mas a gente se tornou amiga. Só isso aí já resume tudo, sabe? A gente se tornou amigo. Na verdade, na maioria das vezes, a gente se torna amigo mesmo, né? Porque para fazer um processo desses individuais, você precisa confiar, né? Então, precisando confiar, né? É diferente, assim. Claro que nos outros também, mas é a tua vida, né? Você abrir as tuas defesas, né? As tuas armaduras para que o outro entre e fale assim, vem cá, eu vou te tirar desse lado, vou colocar do outro. Hoje eu faço a mesma coisa, só que do lado empresarial. Eu organizo a bagunça da vida das pessoas, eu vejo que é um profissional excelente, mas que a vida não está rodando, a empresa não está rodando. Eu tiro desse lado da escassez, trago para a abundância e agora fica todo mundo feliz. Graças a Deus. Que bom. De uma forma menos dolorosa, né? A gente já tá quase encerrando, tá vendo? Só como que é rápido? É muito. É muito rápido. Não tem condição. Eu já pedi 2, 3 horas de programa, porque a gente sempre tem muita coisa para falar. Mas antes de encerrar, eu tenho 2 perguntas para você. Uma é, se você nunca pensou em fazer psicologia, que você falou que não fez, sua mãe é. Minha mãe é psicóloga. Se você nunca pensou, e se você não fosse a Gleucha de hoje, no que você se imaginaria sendo? Profissionalmente. Profissionalmente? Isso. Você nunca quis psicologia? Nunca é uma palavra muito forte, né? Na verdade, depois que eu fiz o mestrado, eu senti uma vontade, uma leve curiosidade em fazer uma pós-graduação fora. E seria em psicologia positiva, porque dentro do coaching a gente já utiliza muitas ferramentas. Como eu não sou psicóloga, eu não faço tratamento com as pessoas, mas eu preciso entender como é que foi o passado dela, o que ela está vivendo e tudo mais, para poder traçar metas. Porque o coaching, a gente trabalha com isso, é foco, imersão e agenda programada. Então, você se propõe, ao invés de você fazer um tratamento de 1 ano e meio, você resolve o seu problema em 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas no máximo, porque você está saindo da caixa. Você decidiu que você vai resolver o seu problema e eu vou te dar as ferramentas para isso, de acordo com aquilo que nós estudarmos e eu entender que é o caminho para você seguir. Então, de certa forma, não seria a faculdade, mas daria para fazer uma pós-graduação na área de psicologia positiva ou na área de neurociência, porque casa bastante com o que eu estudo, com o que eu leio, né, com as minhas formações. Então, você já pensou nessa possibilidade? Não na faculdade, mas numa especialização, sim. Se eu não fosse o que eu sou hoje, é uma coisa muito complicada de dizer, porque a minha vida ela foi construída, né? De certa forma, eu me questionei durante muito tempo sobre a diferença das atividades que eu desenvolvi, que eu trabalho desde os 13 anos de idade. Então eu falava, Senhor, como é que pode isso tudo, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu gosto de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de gestão. Então, querendo ou não, hoje eu já estou transitando em 4 áreas diferentes, né? Eu não transito em uma única área, né? Então, eu faço o que de fato eu gosto, que é a consultoria, voltei o meu canhão para isso, porque é o que eu gosto, mas talvez cantar.
Talvez Sério, eu cante. gente, eu imaginaria qualquer coisa menos. Talvez. Quer dar uma palhinha aí pra gente? Não, é melhor não. Talvez eu desenvolvesse uma certa, como é que se diz? Coragem pra fazer, mas isso aí é só nos karaokê da vida. Eu ia falar, assim, acho que qualquer coisa Menos. na comunicação você seria. Porque você se comunica muito bem, dá pra ver pelo o prazer que você tem em falar sobre isso. Então, assim, estar com pessoas é um prazer imenso que você tem em ajudar. Então, Eu acho que acho qualquer bacana. coisa na comunicação, uma apresentadora, uma jornalista. A Marcinha fala assim, você deveria ser uma pastora. Se você montasse uma Acho igreja, as pessoas justo iam, também. as pessoas iam te escutar. Mas eu não tenho essa pretensão de formar mas opiniões assim dessa maneira. Não, a gente não tem, mas ninguém sabe os planos de Deus. É verdade. Ele já mostrou várias vezes pra você que é do jeito dele, já mostrou pra mim também. Ele quebra a gente, não é desse jeito, vai ser desse, e aí E a melhor mais à coisa frente que a gente tem, entende. eu acho que essa certeza, né, de que a gente não está só, Nunca. né, e que tudo que a gente está passando, tudo que a gente vive é para nossa evolução, é pra gente aprender, é para de alguma forma, ou eu tô aprendendo ou eu tô ensinando. Sim, é verdade. Né? Ou eu tô aprendendo ou eu tô ensinando. Então, dentro de tudo que ele coloca para nós, assim, de tudo que acontece na nossa vida, eu tenho duas opções. Ou acreditar que eu sou uma triste, miserável, uma pessoa que está sofrendo e que não merece isso, ó céus, ó vida, ó azar. Ou então eu pego isso e eu transformo, eu ressignifico e transformo em produto. Aí eu vendo consultoria. É verdade, maravilhoso. Exatamente. Porque todos os problemas que eu tive, inicialmente eu questionava, depois eu falei assim, eu precisava passar por isso. Não, depois a gente entende tudo. Até para poder ter uma certa empatia maior com as pessoas, porque eu falei, eu sei que você passou por isso porque eu também passei. Não estou falando com você da boca para fora, eu realmente vivi, eu sei o quanto é desafiador, eu sei quanto dói, mas a gente precisa fazer diferente. Eu saí, tu sai. É verdade. Não, maravilhosa. Ai, Glaucia, eu queria que você ficasse mais pra gente conversar, tá vendo? A gente eu adorei, marca um café. Eu acho justo e pensa na pastora. Pensa aí, calma. já pensa aí você profetizando, você, ó. Calma. No nome de Jesus, Calma. De repente a gente faz uns luauzinhos, assim, um violãozinho. Bora fazer uma vigília, conversa, um negócio. Né? Deixa as crianças fazer falando. um culto na casa de alguém. Acho maravilhoso. Né? Um café. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Ele usa, mas ele usa assim, ó, pontualmente, assim. Ó. Quando a gente tá pensando que não, ó, quando a gente pensa que não, ó, Deus usando aí, ó. Quando tem alguém que precisa escutar. Às vezes eu sou meio dura, assim, né? Marcinha sabe. Às vezes eu sou meio dura, mas com amor. Não, eu sei. Põe amor nas minhas palavras. Sobre isso de que Deus usa e tal. Algumas coisas que você falou foi confirmação pra mim também. Ih, caramba. Tenho certeza disso. Temos eu falando ganhos. pra você, eu tô falando pra você que Deus é o maior de todos pra mim. Ele, enfim, às vezes a gente não entende algo agora. Né? Um ano atrás, um exemplo. Um ano atrás, quem era assim de Brito? E olha onde eu estou hoje, fazendo o que, entendeu? Muita coisa eu não entendi. E passa um ano, a gente pensa que um ano é muita coisa, mas não é. Um mês é muita coisa. Para Deus é um dia. Deus consegue fazer coisa em um dia. Que a gente demora 10 anos para fazer. Então, muita coisa que você falou aí faz se muito aplicou sentido, a mim. Faz né? total sentido. Então, eu tô aqui na fé também, tá? Um dia depois do outro. Exatamente. Um dia depois do outro. Obrigada mesmo agradeço. por você ter vindo. Foi muito tá? querido. Volte pra gente poder falar mais. Porque como você é uma mulher multifacetada, triste isso. Maravilhosa. Você tem muita história, eu quero muito ouvir. Meu pai adora isso. A gente volta contando as histórias. Cara, você tem que escrever um livro. Eu falei, então, porque eu não lembro. Eu não lembro. A gente vai conversando, vai saindo, mas eu não lembro. Ai, tá bom. Então, muito obrigada, tá? Se você quiser deixar, desculpa, tá? As redes sociais, fala aqui pra essa câmera. O pessoal te seguir, conhecer mais o seu trabalho. Tá bom. É a Glaucia Maior, se você quiser alguma coisa voltada à positividade, né? Se você quiser algo sobre consultoria empresarial, se você quiser palestra para sua empresa, Glaucia Maior. Agora, se você quiser lavar o seu sofá, impermeabilizar o seu sofá, é com a Marcinha ali, ó. Bota ela ali para ela aparecer ali também, que é a Doutor Sofá Macaé. Nós somos uma franquia, estamos aí em mais de 2.000 cidades, né? E nós representamos aqui em Macaé e vai ser
com muito respeito, com muita alegria que a gente serve a sua casa. Olha, perfeito. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo, adorei te receber e volte sempre. Tá bom, muito obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje. Não esquece, compartilha esse programa com todos os seus amigos para eles conhecer um pouco mais da Gleucha e conhecer também maravilhosa. Minha arroba Cindy Brito, por favor, me segue lá também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.